noite. É uma felicidade e um prazer ter o senhor conosco aqui. Estou muito contente porque o senhor aceitou o nosso convite e gostaria que o senhor cumprimentasse os nossos, quem está nos assistindo, não é? Olá, Clemilda. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente o convite. É um prazer enorme estar junto com você na sua proposta de trabalho e reencontrá-la, né? Depois de algumas atividades que tivemos juntos, ficamos afastados por questões da vida e agora mais afastados pelas questões da pandemia, mas estamos contando com as questões tecnológicas que podem nos aproximar. Eu espero que a gente possa ter alguns momentos de aproximação, que possa ser interessante a nossa conversa e que a gente consiga estabelecer um melhor laço, principalmente nas nossas questões étnico-raciais que temos. É verdade. Isso mesmo, doutor. Veja lá, o nosso tempo aqui é curto, não é? Então, o nosso canal, a proposta é discussão sobre racismo, discriminação, preconceito, não é? Então, a minha primeira questão para o senhor seria, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua família, que o senhor compartilhasse conosco algumas recordações. Certo. Então, Clemente, eu estou em Curitiba há 20 anos, mas na verdade eu sou natural de Santa Catarina, é numa cidade muito pequena que é Imbituba, que, aliás, convido a todos a pelo menos olhar, quem não conhece, dá uma olhadinha no Google, que vai ver que é uma cidade muito bonita, uma cidade do litoral de Santa Catarina, e tem belezas naturais incríveis. Eu sou filho do meu pai, ele nasceu em 1911, meu pai, se estivesse vivo, estaria com mais de 110 anos. E minha mãe de 1936, então minha mãe já é idosa também, já é uma senhora de 84 anos. E eu sou filho do segundo casamento do meu pai e o primeiro casamento da minha mãe. E tive uma criação, né, tradicional, uma cidade pequena, né, foi muito boa a minha infância, mas eu tive já, né, acho que como a maioria das crianças negras que não estavam diretamente numa comunidade negra, em Bituba é uma cidade onde tem negros, mas os negros é, misturados numa comunidade tipicamente açoriana, com algumas outras misturas, tanto italianas quanto nessa miscigenação que temos aqui, mas uma cidade prevalentemente açoriana, né, do litoral de Santa Catarina. Então, tinha já as questões de racismo, só que a gente não tinha um debate aberto como tem hoje, né, há 30, 40 anos atrás. E eu me defendia bem, a minha mãe sempre deu boas instruções, e meu pai também. Eu me defendia com as armas que tinha, né? Na verdade, a gente tinha as armas, ou a arma verbal, ou até naquele momento de criança, algumas armas físicas mesmo, né? Mas eu consegui contornar bem, né? Eu não cheguei a ficar com algum estigma por conta das algumas questões de racismo que tinha, que na pra época era normal, né? A questão de chamar uma criança negra de macaco, né? No meio de um monte de outras brancas, né? E alguns outros apelidos pejorativos, né? Eu me defendia, não olhava aquilo como algo que me deixasse muito para baixo em si. Mas até tem um fato que eu lembrei agora, até eu estudava numa escola de uma denominação evangélica, né? E tinha um outro garoto, só tinha eu e outro garoto negro na sala. E na época ele foi vítima de um racismo muito explícito por parte de uma professora, e a minha mãe interveio, né? Ela soube e interveio na mesma hora. E aquilo depois eu absorvi aquilo como foi chocante, né? Uma questão até, né, que se fosse hoje possivelmente ia ter um desdobrar muito mais significativo, né? Mas há 30, 40 anos não era encarado como um racismo, ia ser muito deixa disso, mas se fosse hoje em dia ia ser muito mais enfático aquilo. Depois
eu consegui, né, nas questões de estudo, sempre consegui boas notas, sempre consegui um certo destaque, né, não era o mais estudioso, mas também não era o mais preguiçoso, ficava assim uma média boa. Mas depois eu fui para um colégio interno, e durante o colégio interno eu fiz escola técnica. Apesar de ser médico, hoje meu sonho era ser engenheiro. Eu mudei no decorrer do meu trajeto, mas isso é outra história. E teve fato muito interessante na minha formatura de escola técnica, né, no segundo grau, que eu só tinha só tinha eu e mais um outro colega negro na classe, com mais de 40, e eu tirei em primeiro lugar e ele tirou em segundo. E aquilo foi algo chocante, que nós estávamos em Criciúma, Criciúma é uma cidade um pouco mais distante de Imbituba, em torno de 150 quilômetros, mas é uma cidade que tem uma história interessante da construção dela, que é uma história de mineração do carvão. E tem uma comunidade negra bem expressiva e tem vários parentes lá até hoje. Mas, na verdade, mesmo sendo uma escola que era até destinada para quem tinha algum envolvimento com Minas, tudo, e várias pessoas negras trabalham em Minas até hoje, tinham poucos alunos negros na escola. E aí foi engraçado esse fato de eu ter tirado em primeiro lugar, que eu lembro até hoje da frase de um pai falando para um filho, ele colocando, você perdeu para aquele negro, né? Ele falou ainda no dialeto italiano, eu acho que não imaginava que eu ia entender, mas como eu tinha um convívio bom com os italianos na época, eu entendi o dialeto e como ele falou. E aí aquilo foi algo realmente interessante, né? Da disputa e não poder perder para um negro, né? Como não poderia perder para uma mulher na época ou até hoje também, né? Então são elementos do racismo que ficam realmente sempre inseridos na sociedade e que hoje a gente consegue debater isso de uma maneira muito mais clara e objetiva, né? Com certeza. E a questão do não lugar, né? Esse não é o lugar dele, é o teu, e Sim, você perdeu, né? sim, sim. Então, é verdade. Então, doutor Vitor, continuando aqui a nossa conversa, você é médico, né? Frequentou a universidade. Como foi isso para um jovem negro? Então, até coincidentemente hoje é meu aniversário de formatura, 20 anos de formado hoje, né? Na data de hoje. E, então eu acho que é muito significativo, porque eu fiz também a faculdade de Santa Catarina, em Blumenau, é uma cidade eminentemente alemã e italiana. Só tinha, na época, na faculdade, só tinha, na medicina, na minha turma, só tinha eu de negro, né? E depois, em outras turmas, sempre aparecia, a cada 2 anos ou 3 anos, um indivíduo, no máximo 2 indivíduos negros na sala, cursando medicina, né? E na faculdade inteira, com os 2, 3 mil alunos, no máximo tinha, não chegava a 5% da população da faculdade com indivíduos negros, né? E na minha formação, eu não lembro, eu estava até depois lembrando também no nosso serviço para ver se eu tive algum professor negro, e não tive, né, durante todos os 6 anos de faculdade. Então, a questão era tinha e sempre ainda tem, né, estatísticas na questão de o acesso ao ensino superior, né, antes das cotas era uma dificuldade imensa para a população negra. E além do que, quem ainda conseguia ingressar, né, nos cursos mais disputados, como alguma engenharia, medicina e alguns outros cursos, era praticamente impossível, né, ter pessoas negras, era menos de 1%. Eu não tenho ideia da estatística hoje, eu sei que teve uma melhora muito significativa nos últimos 10, 15 anos, mas foi algo que, né, é muito recente. Então, eu sofri alguns pontos de discriminação, mas também tive alguns pontos de apoio também, né, que eu até fiquei surpreso no decorrer da faculdade, onde eu consegui ter apoio até da própria diretoria ou reitoria da universidade, que sabia que eu tinha uma fragilidade social, porque na época meu pai já tinha falecido, minha mãe era viúva,
E eu tinha que trabalhar e estudar, tinha que me virar para conseguir fazer a faculdade, mas chegou num tempo onde nem a bolsa eu conseguia, nem com bolsa eu conseguia mais estudar, eu tinha que parar a faculdade. E na época eu lembro que eu fiquei uma semana para tentar falar com o reitor, consegui falar com ele, e expliquei minha situação e ele colocou, olha, enquanto eu tiver de reitor aqui, era um alemão, muito mais alto que eu, até eu tenho 1,80, ele tinha quase uns 2 metros de altura, e ele falou na época, olha, não, enquanto eu for reitor aqui, você não vai sair da faculdade. A única coisa que eu preciso é que você honre seu compromisso de tirar notas boas, né, não rodar nenhum semestre e conseguir se formar, né? E assim eu fiz, né, assim eu consegui, né, com grandes dificuldades, mas eu consegui me formar há exatamente 20 anos. Então, estou médico há 20 anos. Parabéns, parabéns pela conquista, né, doutor? E também a sua fala demonstra a importância dos não negros ombro a ombro conosco nessa luta, né? É. E na verdade também uma coisa, Clímaco, que assim, um dos elementos também chaves para eu conseguir entrar na universidade foi que eu tive um apoio também social muito significativo num cursinho pré-vestibular que um dos donos era negro, na verdade, um dos donos da época, e ele me proporcionou uma bolsa para eu conseguir fazer o cursinho pré-vestibular, né, que é uma grande barreira hoje que tem para o acesso a uma universidade, né? Sim, sim, com Para certeza. cursos de maior disputa, se você não faz um cursinho, pelo grau de competitividade, fica muito difícil. Então, quando se fala nas questões de meritocracia, meritocracia sem condições de equidade fica realmente muito difícil ter, né? São coisas que são, Inexistente, né, são inexistente a totalmente meritocracia. dicotômicas, né? Exatamente, com certeza, concordo com o senhor. Então, doutor Vitor, quais foram os maiores desafios que você, como homem negro, teve que enfrentar? Olha, o meu primeiro desafio, eu acho que foi enxergar a minha negritude, né, Clemildo? Eu consegui isso, eu fui ter uma noção maior da questão do racismo a partir acho que a partir dos meus 13 anos que eu tive uma noção da questão muito mais enfática da raça, que eu lembro hoje, até hoje, que é a primeira vez que eu saí com um primo meu na cidade de Criciúma, até que eu tinha colocado, na época ainda Criciúma ainda tinha clubes de brancos e negros. E foi um choque para mim quando eu cheguei num clube, eu tinha 13 para 14 anos, e só tinha 96, 95% do que tinha no clube eram pessoas negras. E aí eu falei com meu primo, nossa, estranho o clube, porque só estou vendo negros aqui, mas ele falou, não, mas aqui é um clube de negros. Eu assim, como assim? Né? E aí ele falou, não, aqui é o clube dos negros e, né, ele me mostrou com a mão, ó, 2 quadras para lá, aquele clube que tá vendo lá abaixo, lá, assim, não, lá é o clube dos brancos. Então tinha a União Mineira e a União Operária, né, uns clubes, né, distintos para cada etnia. Né? Então isso foi muito marcante, assim, quando eu comecei a olhar, e aí eu comecei até me interessar, comecei até mesmo com idade pequena, comecei a ler um pouco mais, eu sempre gostei muito de ler, né? E aí comecei a ter um pouco mais de inserção e começar a ter essa questão da negritude e me inserir um pouco mais no debate sobre isso, né? Então já tinha um debate sobre isso na faculdade, eu era líder estudantil, então eu me inseri no movimento estudantil e até essa minha inserção no movimento estudantil me empoderou porque eu consegui ter uma permeabilidade no Brasil inteiro com outros estudantes de medicina e aí isso eu consegui identificar outros negros também que tinham uma mesma dificuldade de acesso, então mesmo quando a gente falava, eu falava com colegas que faziam medicina na Bahia, né? A gente fala, pensar na Bahia, olha, 40% deve ser negro fazendo medicina. Não, tinha no máximo, numa sala de 100 pessoas, no máximo 4 ou 5 negros. Não chegava a 10% da turma negros fazendo medicina na Bahia. Então, ou no Rio de Janeiro, né, que também a população é bem expressiva. Então, mas eu acho que quando você fala de dificuldade, então a principal dificuldade foi realmente se enxergar, né,
com pares, né? É ruim tu não ter pares, né? E você sempre via, eu sempre notei, é, eu sempre, a palavra não é esconder, eu nunca quis me impor com uma minha questão social, da minha questão do que eu sou, né, como profissão, mas sim como eu sou, o que eu sou como pessoa. E o trato é muito diferente quando você chega e fala que você é médico, né, que você tem determinada posição. Mas quando você chega, né, eu sempre lembro que quando eu vou muitas minha cidade tem, né, a cidade já cresceu muito, tem gente que não sabe que eu sou, eu ando de bermuda e camiseta, né, e eu vejo o trato diferente quando eu estou de bermuda e camiseta ou quando eu estou, né, ou muito engraçado agora, eu pego muito Uber, né, eu parei muito de andar de carro, né, cidade e tudo, e quando eu falo que trabalho em determinado hospital, no Uber sempre colocam: ah, você é enfermeiro, você trabalha no administrativo, você. Ninguém do Uber hoje, até hoje, falou que eu sou médico. Não que ser médico seja mais do que enfermagem, mas é colocado ainda como um status social em si. Então é interessante. Eu não vejo dificuldade para mim, mas dificuldade em ver o outro enxergar como um homem negro pode ser médico, né? E aí com outros colegas negros que eu falo, isso também é muito claro, muito interessante ver esse movimento. Verdade. É nesse sentido que você que se percebe a discriminação e o racismo, de que você não poderia nunca ser um médico. Você poderia ser o faxineiro, ou porteiro, ou, não é? Então, o lugar estabelecido para nós, né? Sim, Então, sim, as pessoas nos olham pensando nos lugares que foram estabelecidos, e não aqueles que nós conquistamos, e que nosso lugar é onde nós quisermos.